Essas empresas faturaram bilhões enquanto escondiam crimes que quase ninguém sabia que estavam acontecendo. E o pior, muita gente até hoje usa os produtos delas sem fazer ideia do que rolou por trás dos bastidores. Hoje eu vou te mostrar as 10 empresas mais envolvidas em escândalos criminais chocantes da história. Algumas você conhece bem, outras vão te surpreender, mas todas têm uma coisa em comum: mentiram, enganaram e machucaram muita gente para continuar lucrando. Fica até o final porque o número 1 dessa lista é praticamente um crime perfeito que demorou décadas para ser descoberto. Número 10. Wells Fargo. Esse banco americano é um dos maiores dos Estados Unidos, e por anos ele vendeu uma imagem de confiança e seriedade. Só que por dentro, a história era bem diferente. Os gerentes tinham metas absurdas de vendas, quase impossíveis de bater de forma honesta, e quem não batia a meta corria risco de perder o emprego. Para sobreviver dentro desse sistema de pressão, muitos funcionários começaram a abrir contas bancárias e cartões de crédito sem autorização dos clientes. Milhões de contas falsas foram criadas usando os dados de pessoas reais, que nem sabiam que tinham uma conta nova no banco. Algumas pessoas só descobriram que tinham cartões de crédito abertos no nome delas quando começaram a receber cobranças de taxas que nunca pediram. Isso gerou taxas escondidas, cobranças indevidas e um estrago enorme na vida financeira de muita gente, incluindo pessoas que tiveram o próprio score de crédito prejudicado sem nem saber o motivo. Quando o esquema veio à tona, o banco teve que pagar bilhões em multas, milhares de funcionários foram demitidos e vários executivos foram expostos publicamente. O pior é que esse tipo de pressão por resultado é algo que ainda acontece em muitas empresas até hoje, só que poucas foram pegas de um jeito tão claro quanto essa. Número 9. Volkswagen. Esse caso ficou conhecido como Dieselgate, e é um dos maiores escândalos da indústria automotiva. A Volkswagen prometia carros a diesel que eram ao mesmo tempo potentes e pouco poluentes, o que já era estranho para quem entende de motores. E realmente era estranho, porque era mentira. A empresa instalou um software especial nos carros que detectava quando o veículo estava sendo testado em laboratório. Nesse momento, o sistema reduzia as emissões para passar nos testes ambientais, mas assim que o carro voltava para a rua, o software desligava esse controle, e o carro passava a emitir até 40 vezes mais poluentes do que o permitido por lei. Isso durou anos, afetando cerca de 11 milhões de veículos em vários países do mundo. A fraude só foi descoberta porque um grupo de pesquisadores independentes resolveu testar as emissões reais dos carros na estrada, fora do ambiente controlado de laboratório, e os números simplesmente não batiam com o que a Volkswagen divulgava. Quando a fraude veio a público, a Volkswagen perdeu um valor gigantesco em ações praticamente da noite pro dia, pagou multas bilionárias em vários países e vários executivos foram processados, alguns até presos. E o dano ambiental que isso causou, esse não tem como ser calculado com exatidão, porque durante anos, milhões de carros estiveram soltando poluentes muito acima do limite considerado seguro para a saúde das pessoas. Número 8. Siemens. A Siemens é uma gigante alemã de tecnologia e engenharia, envolvida em projetos de infraestrutura no mundo inteiro. Só que por trás dos grandes contratos, existia um esquema de corrupção gigantesco. A empresa pagava propina para autoridades e funcionários públicos em vários países, incluindo governos inteiros, para garantir contratos bilionários. Esse não era um esquema pequeno ou isolado, era praticamente uma política interna da empresa, com departamentos inteiros dedicados a organizar e esconder esses pagamentos ilegais. Estima-se que a Siemens pagou centenas de milhões de dólares em propina ao longo dos anos. Quando o esquema foi descoberto, a empresa teve que pagar uma das maiores multas da história por corrupção corporativa, algo perto de US$ 1,5 bilhão somando os processos dos Estados Unidos e na Alemanha. Número 7. Purdue Pharma. Essa é uma das histórias mais tristes dessa lista, porque envolve diretamente a saúde e a vida de milhões de pessoas. A Purdue Pharma é a empresa por trás do Oxycontin, um remédio forte para dor que foi promovido como seguro e com baixo risco de vício. Só que isso era mentira. A empresa sabia, através de estudos internos, que o remédio causava dependência rápida e grave, mas escondeu essa informação de médicos e pacientes durante anos, só para continuar vendendo.
Esse marketing enganoso ajudou a criar uma das piores crises de dependência de opioides da história dos Estados Unidos, com centenas de milhares de mortes ligadas direta ou indiretamente ao uso desses remédios. A empresa e a família dona dela enfrentaram processos gigantescos, chegaram a declarar falência e foram obrigados a pagar bilhões em indenizações. Famílias inteiras que perderam filhos, pais e irmãos por causa da dependência desses remédios passaram anos brigando na justiça só para conseguir algum tipo de reconhecimento público do que aconteceu, mas mesmo com todo o dinheiro pago em acordos, isso nunca vai trazer de volta as vidas perdidas. Número 6. Theranos. Essa história parece roteiro de filme, mas é real. A Theranos era uma startup de tecnologia médica que prometia revolucionar os exames de sangue. A promessa era simples: com apenas uma gota de sangue, a empresa conseguiria fazer centenas de exames diferentes, de forma rápida e barata. Isso atraiu bilhões de dólares em investimentos e fez da fundadora da empresa uma das mulheres mais ricas e famosas do mundo da tecnologia. Só que a tecnologia nunca funcionou de verdade. Os resultados dos exames eram, em boa parte, feitos em máquinas comuns, escondidos do público, enquanto a empresa continuava vendendo a ideia de uma inovação revolucionária que não existia. Pacientes reais receberam diagnósticos errados baseados nesses exames falhos, o que colocou vidas em risco de verdade, com casos de pessoas que receberam resultados indicando doenças graves que elas nem tinham, e outras que tiveram problemas de saúde reais que passaram despercebidos. A fundadora da empresa se tornou capa de revista, foi comparada a grandes nomes da tecnologia e chegou a ter um patrimônio estimado em bilhões de dólares no papel. Quando jornalistas e investigadores começaram a puxar o fio dessa história, toda a farsa veio à tona de uma vez, a empresa desmoronou completamente, perdeu todo o valor de mercado e a fundadora acabou condenada por fraude, tendo que responder na justiça por enganar investidores e colocar pacientes em risco. Número 5. FIFA. Sim, a organização que comanda o futebol mundial também está nessa lista, e o escândalo dela é gigantesco. Por muitos anos, vários dirigentes de alto escalão da FIFA e de confederações regionais de futebol estiveram envolvidos em esquemas de corrupção, propina e lavagem de dinheiro. Isso incluía a compra de votos para decidir sedes de Copas do Mundo, negociações escondidas de direitos de transmissão e pagamentos ilegais entre dirigentes. Em 2015, uma operação conjunta de investigação nos Estados Unidos e na Suíça resultou na prisão de vários dirigentes importantes, muitos deles presos justamente durante um congresso da própria FIFA, o que chocou o mundo do futebol. O escândalo expôs uma rede de corrupção que envolvia centenas de milhões de dólares e manchou para sempre a reputação da organização. Número 4. Wirecard. Esse é um dos escândalos financeiros mais recentes e mais chocantes da Europa. A Wirecard era uma empresa alemã de pagamentos digitais, considerada uma das maiores promessas da tecnologia financeira do continente, chegando a valer mais que bancos tradicionais gigantes. Só que boa parte desse sucesso era pura invenção. A empresa inflava seus números e declarava bilhões de euros em contas bancárias no exterior que simplesmente não existiam. Quando auditores começaram a investigar mais a fundo, descobriram que quase 2 bilhões de euros que deveriam estar guardados em bancos nas Filipinas nunca existiram de verdade. A empresa quebrou quase da noite pro dia, investidores perderam fortunas, e vários executivos, incluindo o antigo diretor executivo, foram processados por fraude em larga escala. Número 3. Enron. Esse talvez seja o escândalo corporativo mais famoso da história americana. A Enron era uma gigante de energia, considerada uma das empresas mais inovadoras e valiosas dos Estados Unidos. Só que esse sucesso era baseado em uma fraude contábil gigantesca. A empresa usava práticas contábeis extremamente complexas para esconder dívidas enormes e inflar seus lucros, enganando investidores, funcionários e reguladores. Quando o esquema desmoronou em 2001, foi uma das maiores falências da história dos Estados Unidos até aquele momento. Milhares de funcionários perderam seus empregos e suas economias de aposentadoria de uma hora para outra, muitos deles descobrindo da pior forma possível que quase todo o dinheiro da aposentadoria estava investido em ações da própria empresa, que agora não valiam praticamente nada. Enquanto isso, executivos que sabiam da fraude já tinham vendido suas ações e lucrado antes do colapso, deixando funcionários comuns e pequenos investidores pagando a conta.
A empresa de auditoria que devia ter identificado esse esquema também caiu junto, sendo condenada por destruir documentos importantes durante a investigação, o que praticamente acabou com a credibilidade dela no mercado inteiro. Esse caso mudou para sempre as regras de auditoria e contabilidade nos Estados Unidos, criando leis mais rígidas para tentar evitar que algo parecido acontecesse de novo. Número 2. Boeing. A Boeing é uma das maiores fabricantes de aviões do mundo, mas nos últimos anos ela ficou marcada por um dos escândalos mais graves da aviação moderna. O caso envolve o modelo 737 MAX, que sofreu 2 acidentes fatais em um período curto de tempo, matando um total de 346 pessoas. As investigações mostraram que a Boeing sabia de falhas no sistema automático de controle de voo do avião, um sistema que podia forçar o nariz da aeronave para baixo de forma repentina. Mas a empresa escondeu essa informação de reguladores e pilotos para evitar atrasos e custos extras na aprovação do avião. Documentos internos revelaram mensagens de funcionários debochando dos próprios problemas de segurança que eles sabiam que existiam, chegando a comentar de forma fria sobre um avião que eles mesmos consideravam perigoso. Famílias das vítimas passaram a cobrar publicamente por justiça e por mudanças reais na forma como a empresa e os órgãos reguladores trabalhavam juntos, já que ficou claro que existia uma relação próxima demais entre a Boeing e quem deveria fiscalizar ela. Esse escândalo forçou o cancelamento de voos do modelo no mundo inteiro por meses, causou prejuízos bilionários para a empresa e resultou em multas altíssimas e processos judiciais que ainda continuam até hoje, além de manchar de forma profunda a confiança que o público tinha em uma das marcas mais respeitadas da aviação mundial. E chegamos no número 1, o esquema Ponzi de Bernie Madoff. Essa não é exatamente uma empresa gigante de produtos ou serviços conhecidos, mas sim uma firma de investimentos que escondia o maior esquema de fraude financeira já descoberto na história. Bernie Madoff comandava uma empresa de investimentos extremamente respeitada em Wall Street, atraindo investidores ricos, celebridades, instituições de caridade e até fundos de pensão inteiros. A promessa era simples: retornos consistentes e acima da média, ano após ano, sem grandes variações. Só que não existia investimento nenhum de verdade. Era um esquema Ponzi clássico, onde o dinheiro de novos investidores era usado para pagar os retornos prometidos aos investidores antigos, criando a ilusão de lucro constante. Isso funcionou por décadas, movimentando o equivalente a mais de 65 bilhões de dólares em papel. Quando a crise financeira de 2008 chegou e muitos investidores tentaram sacar seu dinheiro ao mesmo tempo, o esquema simplesmente não teve como se sustentar e desmoronou completamente. Madoff foi condenado a 150 anos de prisão, e milhares de pessoas, incluindo famílias inteiras e instituições de caridade, perderam praticamente tudo o que tinham investido. Esses 10 casos mostram uma coisa em comum: quanto maior o poder e o dinheiro envolvido, mais fácil fica esconder um crime por muito tempo. Empresas que pareciam sólidas, confiáveis e respeitadas escondiam por trás disso mentiras que machucaram milhões de pessoas ao redor do mundo, seja financeiramente, na saúde ou até custando vidas. Se esse vídeo te abriu os olhos, se inscreve no canal para não perder o próximo top 10 chocante como esse.